Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje o assunto da nossa aula é o que vocês estão vendo bem aí em cima, ó. Coordenadas do ponto médio de um segmento. Nós estamos estudando geometria analítica, nós já vimos, recapitulamos os conceitos de plano cartesiano, como localizar pontos no plano cartesiano, como identificar as coordenadas de um ponto. O primeiro valor é sempre o x, o segundo é sempre o y, o primeiro valor é sempre a abscissa, a segunda ordenada. Vimos como se calcula a distância em dois pontos e hoje o conteúdo é coordenadas do ponto médio. Tá certo? Ponto médio de um segmento. Segue aí a aula de hoje. Aí abaixo, pessoal. Ponto médio de um segmento. Este é o assunto da nossa aula de hoje. Veja aí. Digamos que eu tenho dois pontos para serem representados no plano cartesiano. O ponto A. Quais são as coordenadas desse ponto A? X do A e Y do A. E temos o ponto B, que é x do B e y do B. Se a gente representar esses dois pontos no plano cartesiano, o x do A projeta o valor de x no eixo x do A, ele fica bem aqui. Projeta o valor de y no ponto A no eixo y, fica aqui. Então aqui é o ponto A. O ponto B, eu tenho o valor de x do ponto B no eixo x e o valor de y do ponto B no eixo y. Aqui eu tenho um ponto B. Então, localizando dois pontos no plano cartesiano, dá para se saber a distância entre dois pontos. Ou seja, a distância entre o ponto A e B é essa linha vermelha aqui. É o segmento de reta que vai de A até B. O ponto médio é o ponto que vai dividir essa distância de A até B bem na metade. Ó. O ponto médio ele vai ficar bem na metade de A e de B. Quem é o ponto médio? As coordenadas do ponto médio é o x do ponto médio e o y do ponto médio. Tá certo? Então a distância, observe que a distância de A até M é a mesma distância de M até B. Então se eles têm a mesma distância, eu posso escrever essa relação aqui. Segmento A é igual ao segmento AB. Calculando a distância de A até M. A distância de A até M é a subtração de x do M menos x do A, que é essa distância aqui, igual a x do B menos x do M, que é essa distância aqui. Aí vocês têm essa relação aqui. Juntando os termos semelhantes, x do M mais x do M de um lado, e passando menos xa para o outro lado, troca de sinal, x do B mais xa. Somando x do M mais x do M dá 2x do M, igual a x do A mais x do B. Isolando x do M, eu vou ter x do A mais x do B dividido por 2. Então essa vai ser a fórmula para calcular a abscissa do ponto médio. Fazendo o mesmo com a ordenada, se a distância de A até M é igual à distância de M até B, eu vou subtrair y do M menos y do A igual a y do B menos y do M. Juntando os termos semelhantes, y do M mais y do M igual a y do B mais y do A. Y do M mais y do M, 2y do M, igual a y do A mais y do B. Isolando y do M é igual a y do A mais y do B dividido por 2. Então, pessoal, essa é a fórmula para calcular as coordenadas do ponto médio. Ponto médio M, representado pela letra M, a abscissa do ponto médio. O valor de x do ponto médio vai ser x do A mais x do B dividido por 2. E a ordenada do ponto médio vai ser y do A mais y do B dividido por 2. Então a gente pode voltar aqui, tá certo? Pode voltar aqui para essa introdução que faz o livro de vocês. Essa introduçãozinha lá no livro de vocês, que fala sobre as coordenadas do ponto médio. Vocês vão lá no livro, na página 43, e vocês vão fazer uma leitura desse assunto, tá certo? Coordenadas do ponto médio, do segmento. Vamos lá. No plano cartesiano, os pontos A e B representam duas casas de uma propriedade rural. Deseja-se perfurar um poço equidistante às casas, de maneira que essa distância seja a menor possível. Quais devem ser as coordenadas do ponto M, onde isso deve ser construído? Vamos ver se nós entendemos aqui, tá certo? Eu tenho no plano cartesiano a representação de dois pontos. O ponto A representa uma casa
e ela está localizada no plano cartesiano com as coordenadas -2 no x e 5 no y. O ponto B é outra casa e ela está representada no plano cartesiano nas coordenadas 6 e 1. Pretende-se construir um poço entre esses pontos A e B equidistante às casas, ou seja, que tem a mesma distância, o poço tem que ter a mesma distância de A como a mesma distância de B. Para que um poço seja localizado num ponto que tem a mesma distância de A, da casa A e da casa B, é necessário que eles fiquem bem na metade. Ou seja, o ponto que fica entre A e B, que divide o segmento AB na metade, é o ponto médio. Esse ponto médio eu posso dizer que tem as seguintes coordenadas: o x do ponto médio e o y do ponto médio. Então eu vou minimizar esse exemplo para a gente entender direitinho lá na frente esse exemplo. Ó. Então eu tenho aqui, ó, a representação gráfica de dois pontos. O ponto A é a casa A e o ponto B é a casa B. Então a gente pode até, em primeiro passo, identificar os pontos A e B. Quem é o ponto A? Quais são as coordenadas do ponto A? Quem é o x do A? O x do A projeta o valor de x no eixo x do A, ó, -2. Quem é o ponto y do A? Projeta o valor de y, 5. Então o ponto A é -2 e 5. Quem é o ponto B? Quem é o x do B? O x do B é 6. E quem é o y do B? 1. 6 e 1. Então essas são as coordenadas do ponto. Qual é a formulazinha? E se eu vou construir um poço profundo que tem a mesma distância da casa A para a casa B, esse poço vai ficar bem na metade. Esse poço vai ter as coordenadas vai ser o ponto médio. Então, para calcular esse ponto médio, o ponto médio tem as seguintes coordenadas: x do ponto médio e o y do ponto médio. Então você pode calcular assim, ó, ponto médio. Vamos lá. Ponto médio vai ser o x do ponto médio e o y do ponto médio. Aí eu vou usar a seguinte fórmula. Então vamos lá. X do ponto médio. X do ponto médio. X do ponto médio vai ser igual a x do A mais x do B. X do ponto médio. Só um instante. X do ponto médio vai ser igual a x do A mais x do B dividido por 2. Essa é a fórmula para calcular o x do ponto médio. X do ponto médio é igual. Quem é o x do A? Você vai lá no ponto A e olha quem é o x. Quem é o valor de x? -2. Ó. -2 mais. Quem é o valor do x do B? Você vai lá no ponto B e olha quem é o x. X do B é 6. Dividido por 2. X do ponto médio é igual. -2 mais 6, 4. 4 dividido por 2. Achei o x do ponto médio. O x do ponto médio, eu achei, é 2. Tá certo? Achei o x do ponto médio. O ponto médio, o x é 2. Agora vamos procurar o y. O y do ponto médio é dado por essa fórmula. Y do A mais y do B dividido por 2. Y do ponto médio é igual. Quem é o y do A? Você vai lá no ponto A e olha quem é o y. O y é 5. Mais, você vai lá no ponto B e olha quem é o y. O y no ponto B é 1. Dividido por 2. Vem para cá, ó. Y do ponto médio é igual 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, acabei de achar o ponto médio. O x do ponto médio é 2 e o y é 3. Então, o x é 2 e o y é 3. Vamos localizar no plano 2 e 3. Ó. O ponto médio é 2 e 3. Onde é que fica 2 no x? 2 no x é aqui. E onde é que fica 3 no y? 3 no y é aqui. Então, juntando o 3 com o 2, exatamente aqui será localizado
o ponto médio. É exatamente aqui onde deverá ser construído o poço profundo para ter a mesma distância do ponto médio à casa A, terá a mesma distância do ponto médio à casa B. Então eu coloquei aqui o plano cartesiano para a gente ver mais alguns exemplos. Digamos que o ponto A tem as seguintes coordenadas: 1 e 1, ou seja, 1 no x e 1 no y. 1 no x e 1 no y, ok? Bem aqui o ponto A. Digamos que as coordenadas do ponto B é menos 1 e 0. Menos 1 é a esquerda e 0 no y é em cima do menos 1. Então aqui é o segmento AB. Qual o ponto médio do segmento? Aí nós vamos aplicar a fórmula. Ponto médio é igual x do A. Quem é o x do A? 1. Mais x do B, menos 1. Dividido por 2. Y do A, 1. Mais y do B, 0. Dividido por 2. Então, o ponto médio vai ser mais e menos é menos. 1 menos 1 é 0, dividido por 2. E 1 mais 0 é 1, dividido por 2. Então, o ponto médio vai ser 0 dividido por 2 é 0. E 1 dividido por 2, como a divisão não é exata, deixa em forma de fração mesmo. Então, essas são as coordenadas 0 e 1 sobre 2. Vamos para mais um exemplo aqui. Determine as coordenadas do ponto médio CD, o segmento CD. Significa que ele vai dar o ponto C, 1 e 2, e vai dar o ponto D, 3 e 2. Então eu vou aplicar a formulazinha. Eu posso tanto calcular direto, como eu fiz no exemplo anterior, como calcular separado. X do ponto médio é igual a x do A mais x do B dividido por 2. X do ponto médio vai ser igual. Quem é o x do A? No caso, nem em A nem em B, é C e D. Então a fórmula tem que ser x do C mais x do D dividido por 2. Quem é o x do C? 1. Mais, quem é o x do D? 3. Dividido por 2. X do ponto médio é igual. 1 mais 3 é 4. 4 dividido por 2, 2. Achei o x do ponto médio. Agora, para calcular o y do ponto médio. O y do ponto médio é y do A mais y do B dividido por 2. Y do B é igual. Quem é o y do A? No caso não é A, é C e D. Y do ponto C, 2. Mais o y do ponto D, 2. Dividido por 2. Y do ponto médio é igual. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, as coordenadas do ponto médio do segmento CD, o x do ponto médio é 2 e o y do ponto médio também é 2. Tá certo? Então, é bem simples a aplicação da fórmula do ponto médio do segmento. Então, após essa rápida videoaula, esse é exatamente o mesmo conteúdo, o mesmo material que foi dado na aula do Google Meet. É só para os alunos que perderam a aula do Google Meet. A atividade proposta do livro, página 46, questões 17, 21 e 22. Então, a atividade do livro didático está aí. Vocês vão lá no livro didático de vocês e vocês vão tentar responder as questões 17, 21 e 22, aplicando essa fórmula para calcular as coordenadas do ponto médio. A questão 17. Dados os pontos A e B para cada item, determine as coordenadas do ponto médio de AB. E a questão 22, você também vai aplicar as fórmulas do ponto médio no segmento. Ok, pessoal? Então a gente finaliza aqui. A nossa aula de hoje com essa proposta, tá certo? Com essa proposta de atividades do livro didático de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com os colegas. Veja novamente esse vídeo de aula e tente responder essas atividades da página 46, questões 17, 21 e 22. Na próxima aula de segunda-feira a gente faz a correção. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.